Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos. Vamos analisar mais uma decisão dessa feita do STJ. Eu comecei aqui no canal a partir de ontem a análise de várias decisões de 2020 já, com grandes chances de cobrança nas próximas provas da advocacia pública. Então, nessa série, eu vou gravar várias decisões STJ e STF, daquelas que são importantes para os estudos de provas objetivas, subjetivas e provas orais. Preste bastante atenção porque uma das grandes dificuldades de quem estuda jurisprudência é justamente identificar quando aquela decisão tem potencial cobrança em provas. Você vai construindo esse tipo de entendimento a partir da experiência acumulada que você tem tanto nos concursos, tanto dos concursos que já foram feitos, quanto efetivamente da potencialidade do assunto discutido na jurisprudência acerca da cobrança em provas futuras. Portanto, preste muita atenção. Hoje eu vou gravar sobre uma decisão do STJ com muita chance de ser cobrada tanto na parte de direito constitucional quanto na parte de direito administrativo, uma vez que envolve efetivamente a Constituição Federal e a Lei 8.112, que é aplicada de uma forma subsidiária ao caso que nós estamos ou que vamos entender a partir desse julgado. A pergunta basicamente é a seguinte: juiz pode ser readmitido após ser exonerado? Nós temos uma decisão do STJ no recurso em mandado de segurança 61880, ou seja, 61.880, Mato Grosso, informativo 666, informativo desse ano de 2020. Imagine, portanto, a seguinte situação hipotética. A partir dela nós vamos entender tanto o problema apresentado ao STJ por meio desse recurso em mandado de segurança, quanto a solução dada pela jurisprudência, e nessa solução o STJ revisita inclusive o pensamento do Supremo Tribunal Federal. Portanto, muito importante o que nós vamos ver a partir de agora. Imagine, portanto, a seguinte situação. Ebégico é juiz estadual no Mato Grosso. Após 5 anos de exercício da magistratura, ele pediu exoneração do cargo, pensando na possibilidade do exercício da readmissão previsto no Código de Organização Judiciária do Tribunal de Justiça do Mato Grosso. Ele pediu para ser exonerado pensando nesses dispositivos aqui. Artigo 184. A readmissão é o ato pelo qual o magistrado exonerado, está aqui a razão do pedido dele, reingressa, volta aos quadros da magistratura, assegurada a contagem do tempo de serviço anterior, apenas para efeito de promoção, gratificação adicional e aposentadoria. Então, o artigo 184 do Código de Organização Judiciária do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso permite a readmissão enquanto instituto e diz exatamente quais são os efeitos de contagem do tempo de serviço anterior ao pedido de exoneração. Está aqui artigo 184. Pensando nele, Ebégico foi, portanto, pediu exoneração. Diz ainda o artigo 185, ou seja, a norma em continuidade. A readmissão, no grau inicial da carreira, somente será concedida quando não houver candidatos aprovados em concurso em condição de nomeação, não podendo o interessado ter mais de 45 anos de idade nem mais de 25 anos de serviço público. E o artigo 186 diz: a readmissão será precedida de inspeção médica e o ato respectivo baixado pelo governador do estado mediante proposta do Tribunal de Justiça. Ao fazer o pedido administrativo, ebégico no caso, o TJ do Mato Grosso afastou por inconstitucionalidade, presta atenção aqui, afastou por inconstitucionalidade no procedimento administrativo os artigos 184 a 186 do Código de Organização Judiciária do TJ do Estado e indeferiu o pedido. Ebégico impetrou mandado de segurança contra ato do Tribunal de Justiça do Mato Grosso, alegando que o TJ não pode declarar a inconstitucionalidade de lei em processo administrativo, esse é o primeiro argumento de Ebégico, que quando pediu exoneração, a norma que admite a sua readmissão encontrava-se em pleno vigor, razão pela qual tem direito líquido e certo à sua aplicação. A partir do caso acima, responda: o TJ pode deixar de aplicar norma ou declará-la inconstitucional em processo administrativo por entender que essa norma afronta a Constituição? Esse é o primeiro questionamento. O segundo, a decisão de não readmitir Ebégico foi correta? Então nós temos um questionamento com aspecto formal e nós temos um questionamento com aspecto material. Preste bastante atenção. Bom, primeiro vamos responder o questionamento 2, já que se trata do aspecto material da decisão do Tribunal de Justiça do Mato Grosso. Sim, a decisão foi correta porque para o STJ, e nós vamos efetivamente estudar os fundamentos de decidir do STJ, porque são esses que serão cobrados nas futuras provas.
Para o STJ, não há direito adquirido a regime jurídico, inclusive essa jurisprudência também é consolidada no Supremo Tribunal Federal. E, não havendo direito adquirido a regime jurídico, no momento em que esse regime jurídico se altera, ainda que por declarada inconstitucionalidade da norma desse regime jurídico, não há que se falar efetivamente em resguardo de direito a partir daquilo que se entende por conjunto de normas que regram o relacionamento do Estado para com os seus servidores ou para com os seus agentes públicos lato sensu. Não havendo direito adquirido a regime jurídico, não se pode efetivamente conclamar a aplicação de uma norma que foi afastada por inconstitucionalidade, no caso o STJ e Supremo Tribunal Federal, os dois pensam assim. Segundo argumento, após 1988, a única forma de acesso ao cargo de juiz é por concurso público, ou seja, não se admite outras formas de reingresso no cargo. Após 88, a única forma de se ingressar na carreira de juiz é por meio de concurso público. E nesse caso, se pede exoneração, existe uma quebra de vínculo para com o Estado, razão pela qual o reingresso equipara-se ao ingresso. Por isso que você só pode reingressar na carreira de juiz, alguém que já foi juiz e deixou de ser juiz, só haverá o reingresso por meio do respeito à norma do concurso público nos termos da Constituição Federal de 1988. Portanto, o Instituto da Readmissão não existe no ordenamento jurídico, segundo o STJ. Não existe nem na LOMAN, nem na Constituição Federal. Pelo contrário, representa uma afronta à Constituição Federal. E nesse caso, por esses fundamentos, não há que se falar em direito líquido e certo à readmissão de ebégico. Portanto, a decisão de não readmitir ebégico foi correta pelos fundamentos apresentados pelo STJ na sua decisão. No recurso em mandado de segurança, a atuação do Tribunal de Justiça do Mato Grosso foi correta. Preciso dizer que esses artigos 184, 185 e 186 existem ou existiram no Código de Organização Judiciária do Tribunal de Justiça do Mato Grosso. A situação é hipotética porque eu uso aqui o ebégico, mas a norma existiu, foi a partir de um caso concreto que essa situação hipotética foi retirada. E a primeira pergunta, o TJ poderia deixar de aplicar norma ou declarar a sua inconstitucionalidade a partir de uma análise do processo administrativo? O STJ entendeu que sim, o TJ pode deixar de aplicar a norma por entendê-la inconstitucional, e nesse caso, ainda que em processo administrativo, porque, melhor dizendo, nesse caso, o TJ tão somente aplicou o que diz a LOMAN e respeitou a Constituição, quando não permite outra forma de ingresso para o cargo de juiz, ou melhor, para os cargos públicos efetivos, que não seja a partir do concurso público. Portanto, o concurso público é ato-condição para ingresso no serviço público. E o TJ afastou as normas do Código de Organização Judiciária justamente porque elas afrontam a Constituição Federal e o Instituto da Readmissão não está previsto também na Lei da Organização da Magistratura Nacional, ou seja, na LOMAN. Então, respondendo o primeiro questionamento de ordem formal, o TJ pode afastar por inconstitucionalidade dispositivos, ainda que sua análise se dê em procedimento administrativo, e respondendo o segundo questionamento de aspecto material, nos termos da jurisprudência do STJ, sim, a decisão do TJ foi correta e os fundamentos que você deve apresentar numa eventual prova são esses aqui. Não há direito adquirido a regime jurídico. Após 88, a única forma de ingresso ou reingresso em cargos públicos efetivos se dá por meio do concurso público. O Instituto da Readmissão não tem previsão na LOMAN. A previsão que existia no Código de Organização Judiciária é inconstitucional, razão pela qual não há direito líquido e certo a qualquer pedido de readmissão nos termos fundamentados nos dispositivos declarados inconstitucionais. Então, apenas para que a gente possa complementar a informação, a decisão do STJ foi por sua segunda turma, recurso em mandado de segurança 61.880 e aí julgado em 3 de março de 2020, informativo 666. Aqui, no primeiro tópico, ele estabelece justamente a controvérsia que já conhecemos a partir do enunciado da situação hipotética. O STJ diz que a orientação jurisprudencial do Supremo é no sentido de que não existe direito adquirido a regime jurídico, diz que não remanesce ao servidor exonerado o direito de reingresso no cargo, tendo em vista que o atual ordenamento constitucional impõe a prévia aprovação em concurso público como ato-condição para provimento em cargo efetivo. Diz ainda que o Conselho Nacional de Justiça expediu orientação normativa vinculante assentando a impossibilidade de formas de provimento dos cargos relacionados à carreira de magistratura que não estejam explicitamente previstas na Constituição Federal nem na LOMAN,
Esses são, portanto, os dois normativos que estabelecem a forma de ingresso ao cargo de juiz, e no caso em concreto não se pode falar nem em direito adquirido, nem em direito líquido e certo pela hora recorrente, de se valer de norma prevista em legislação local que esteja em afronta aos dispositivos da Constituição Federal e da Lei Orgânica da Magistratura, a lei que organiza a magistratura como um todo. Está aqui, ó, julgado 3 de março de 2020, como disse, informativo 666. Você ainda poderia perguntar, professor, Ebesco teria algum direito à indenização aqui no caso, uma vez que ele pediu exoneração confiante na aplicação de dispositivos previstos em lei estadual? Bom, isso não foi discutido no mandato de segurança, isso poderia ser discutido em uma ação ordinária, mas aqui me parece não há direito a qualquer indenização por parte do Estado para com Ebesco, justamente porque nós estamos diante de uma situação em que poderia se alegar a quebra da confiança legítima, uma vez que Ebesco pediu exoneração confiante na expectativa legítima que foi criada nele a partir de dispositivos previstos em lei, mas quando esses dispositivos afrontam a Constituição Federal, não há que se falar efetivamente em quebra de expectativa legítima, porque para todos os efeitos, essa norma por inconstitucional que é, jamais poderia ter produzido efeitos. É óbvio que pode existir argumentação em contrário, mas penso que por esses fundamentos, embora o STJ não tenha adentrado a esse questionamento em sede de mandato de segurança, penso não haver qualquer tipo de indenização ou de direito à indenização a Ebesco pelos fundamentos que apresentei. Bom, tá aí, uma decisão com muito cara de prova, espero que você tenha entendido. Por esse vídeo eu fico por aqui, forte abraço e até os nossos próximos encontros.